eu já ajudei mais de 7.000 pacientes a emagrecerem e mais de 300 médicos a implementarem protocolos clínicos que ajudam pacientes a emagrecerem nas suas clínicas com sucesso. E hoje eu vou te mostrar, colega médico, colega médica, como você também pode usar esses protocolos, especialmente uma substância chamada coenzima Q10. Eu vou te mostrar todos os estudos dessa substância, como você utilizar com segurança na sua clínica e ajudar centenas de pacientes também e ter a sua liberdade médica. Vamos direto ao ponto para você ter segurança, embasamento e artigos científicos. A coenzima Q10 é o único antioxidante lipossolúvel que já é produzido naturalmente no nosso corpo. Isso nos dá uma grande segurança ao utilizar essa substância nos nossos pacientes que têm a chamada inflamação subclínica. A coenzima Q10 participa da produção do ATP, regenera a vitamina E para a sua forma antioxidante. Então você vai perceber que a coenzima Q10 tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante que vai ajudar na neuroproteção e na imunomodulação. Tem várias funções no corpo humano e é uma das substâncias mais versáteis que você pode utilizar na sua clínica. Seja você um médico, talvez cardiologista, que tem pacientes usuários crônicos de estatina, eu vou te mostrar alguns estudos sobre a coenzima Q10 nesse público, ou você que tem paciente com obesidade, que tem alteração de PCR, ou alteração de fibrinogênio, ou alteração de outros marcadores inflamatórios, você quer reduzir essa inflamação subclínica para auxiliar esse paciente no emagrecimento e na melhora da saúde. A coenzima Q10 é uma substância ultra versátil e que tem ação em praticamente todos os tecidos da produção de ATP. Como eu falei, vai ter um efeito antioxidante e anti-inflamatório, e como o estudo mostrou aqui, o estresse oxidativo e a inflamação estão associadas à maior morbidade dos pacientes. Então, o paciente obeso, a gente sabe que ele tem dois grandes problemas. Ele tem um aumento de fome em decorrência da inflamação subclínica que afeta também o hipotálamo, que é o órgão que é o maestro de todo o metabolismo do corpo humano. E o paciente obeso também tem um problema chamado inflamação subclínica, que também está associado a isso que eu falei antes, mas a inflamação subclínica vai deixar aquele paciente mais cansado, mais indisposto e com outras dificuldades também relacionadas ao emagrecimento. A coenzima Q10, ela melhora o resultado dos exames laboratoriais que estão associados à inflamação, como por exemplo a PCR, que é um exame bem comum a gente solicitar para nossos pacientes, e a coenzima Q10 vai ter um efeito fantástico nesse exame. E também na TNF-alfa e interleucina 6, que são citocinas inflamatórias. Nesse estudo aqui ele fala assim, níveis elevados destes marcadores inflamatórios não só aumentam o risco de doença crônica, mas também contribuem para a patogênese da doença. Então, quando a gente fala de inflamação no paciente obeso, a gente fala de algo que tanto é consequência da obesidade, quanto também pode piorar a morbidade do paciente obeso. E outro estudo aqui que mostra a redução da interleucina 6 com o uso da coenzima Q10 e uma maior atividade de uma das nossas enzimas antioxidantes, que é a superóxido dismutase. Também tem outras, mas a coenzima Q10 atua principalmente nessa. A coenzima Q10 plasmática ela foi inversamente proporcional ao PCR interleucina 6. Ou seja, se você tem pacientes com obesidade, independente da sua especialidade, né, eu tenho muitos médicos mentorados ginecologistas, tenho médicos cardiologistas, tenho médicos ortopedistas que têm pacientes obesos e que, inclusive, vieram no consultório muitas vezes para tratar outras comorbidades, mas que quando se avalia o paciente como um todo, vê que a obesidade está piorando, por exemplo, o paciente ortopédico que teve uma lesão de joelho e a obesidade está piorando a sua situação. Se você é médico de outra especialidade, você também pode realizar e deve o tratamento desse paciente para ele emagrecer e melhorar também a condição de base. Também temos estudos da coenzima Q10 no diabetes mellitus tipo 2. E nesses pacientes, né, eu tenho inclusive familiares meus que têm diabetes tipo 2, que passam aqui no meu instituto para fazer coenzima Q10 a cada 7 dias, uma aplicação intramuscular, 200mg, 12 ml. Esses pacientes, nos estudos, mostrou que eles tiveram uma redução da hemoglobina glicada, tiveram aumento da sensibilidade insulínica e modulação do estresse oxidativo. Aviso rápido, já voltaremos para o vídeo se você quer ajuda em uma dessas três coisas. Número 1, iniciar atendimentos particulares na área de emagrecimento ou nutrologia com segurança e aprender protocolos clínicos. Número 2, captar pacientes particulares independente da sua especialidade. Ou número 3, escalar seus atendimentos existentes para 50, 100, 200, 300 mil reais por mês. Clica no link da descrição abaixo que a gente pode te ajudar com isso. Agora de volta para o vídeo. A absorção intestinal da coenzima Q10, aqui que está o problema, porque ela é muito baixa, devido à hidrofobicidade e o alto peso molecular. Então tem muito médico ainda hoje, com tantos estudos, que infelizmente ainda faz a coenzima Q10 somente por via oral. Sabemos que a absorção vai ser muito pobre. As melhores formulações vão chegar no máximo a absorção de 12,48%, que são formulações bem específicas, mas que na prática acaba que pelo valor vale muito mais a pena fazer realmente por via intramuscular e garantir a absorção de praticamente 100% naquele paciente. Sem falar que, um detalhe importante, o paciente obeso também tem algo chamado disbiose, ou seja, a flora intestinal é desequilibrada. O
Por que essa flora intestinal é desequilibrada, Vinícius? Porque esse paciente tem uma alteração na alimentação muito grande. Então, um paciente que come muito fast food, que se alimenta muito de alimentos de alto índice calórico, alimentos muitas vezes inflamatórios, e que vai prejudicar a flora intestinal do paciente e vai causar a produção, inclusive, das chamadas LPS, lipopolissacarídeos, que vão estar ali atuando de forma em aumentar a permeabilidade da barreira intestinal e vai fazer com que esse paciente, inclusive, aumente a inflamação pela via do trato gastrointestinal. Então, por isso que a coenzima Q10 eu não recomendo que você faça por via oral, somente por via injetável. Qual é a dose que você vai fazer a coenzima Q10 dos seus pacientes? Na verdade, a coenzima Q10, você vai ter ampolas, por exemplo, como essa aqui que está na foto, de 100 mg em 2 ml. Eu falei antes, na verdade, 200 mg em 2 ml, mas é 100 mg em 2 ml. E você pode fazer de 1 a 3 vezes por semana. É uma aplicação por via intramuscular, que eu recomendo fazer no dorso glúteo. A gente vai colocar uma foto aqui de como fazer essa aplicação no dorso glúteo. E você não deve misturar essa coenzima Q10 com substâncias hidrossolúveis. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque elas não se misturam, né? Então você pode causar uma reação local ali no tecido subcutâneo. O que acontece com muitos pacientes que usam a coenzima Q10 em relação ao efeito colateral? Que você pode estar preocupado com isso, né? A coenzima Q10, como eu falei antes, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Então, a chance de você ter um efeito colateral grave com a coenzima Q10 é muito baixa. Eu, pessoalmente, aqui no meu instituto, depois de aplicar em literalmente esse ponto milhares de pacientes, nunca tive nenhum caso de efeito colateral com a coenzima Q10 com aplicação intramuscular no dorso glúteo. Não tive nenhum caso. O que pode acontecer com alguns pacientes de alteração, mas que é algo bem óbvio, né? Que alguns pacientes têm sensibilidade, é a dor local. Então, aplicou por via intramuscular, o tecido intramuscular ele é vascularizado, então pode causar realmente uma leve dor no local. Mas que é bem tranquilo e muitos pacientes nem passam de um dia com essa dor e já estão tranquilos no outro dia. A absorção da coenzima Q10, o via intramuscular, ela é uma absorção paulatina, absorção lenta. Não é que você vai aplicar a coenzima Q10 e no mesmo dia vai ter efeito. É que ela vai sendo absorvida ao longo do tempo por se tratar de uma medicação lipossolúvel. E assim como a vitamina D, que também é lipossolúvel, que posso até fazer um outro vídeo da vitamina D, também vai ter uma absorção aos poucos, né? Por exemplo, você aplica a vitamina D no paciente e você não vai ter um aumento no outro dia nos exames. Vai aumentar daqui a 15, 20 dias, até 30 dias os níveis de vitamina D desse paciente. A gente não dosa a coenzima Q10, mas a gente dosa de forma indireta o seu efeito através da redução de marcadores inflamatórios como a PCR, que os estudos mostraram que a coenzima Q10 reduz. Vinícius, eu só preciso usar a coenzima Q10 para já resolver a inflamação no meu paciente obeso? A resposta é não. Tem outras substâncias que eu também gosto de utilizar, como N-acetilcisteína, glutationa, ácido alfa-lipoico, são outras substâncias que vão ficar para outros vídeos, mas a coenzima Q10, de início, já é uma substância segura, eficaz e que já vai, inclusive, para você, médico, que gosta da ideia de aumentar também o seu ticket de consultório, né? Porque nada de errado em você cobrar um valor justo pelos seus serviços, você pode cobrar aí facilmente R$200 por aplicação da coenzima Q10. Ah, e eu deveria fazer uma aplicação avulsa? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de entregar para o paciente um resultado final. Então eu faço no mínimo um pacote com 8 aplicações. Se você montar um pacote com 8 aplicações de R$200 cada, são R$1.600 que você pode oferecer de protocolo para o seu paciente e que muitas vezes não é nem que você que precisa aplicar. Você pode pedir para a enfermeira aplicar e você não está vendendo a sua hora, mas sim um procedimento de alto valor na sua clínica, que é interessante também do ponto de vista empresarial. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, me segue aqui no Instagram, médico.excelência, que eu também estou fazendo vídeos assim lá, de forma mais curta, e a gente se vê no próximo vídeo.